Deus. A divisão é espírito mundano que trabalha no meio da igreja. E que o Senhor arranca do nosso meio, em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Louvado e engrandecido é o nome santo do Senhor. Aleluia. Salmos 1. Sermos diferentes. Para nós fazermos a diferença. Aonde quer que estivermos, aonde que pisarmos a planta dos nossos pés, nós temos que ser diferentes e fazer a diferença. Porque quando as pessoas olharem para nós, eles vão ver em nós o brilho do Espírito Santo de Deus. As pessoas vão ver e vão notar. A presença do Espírito Santo de Deus é notória nas nossas vidas. Mas quando nós não seguimos o conselho dos ímpios, e nem se detém no caminho dos pecadores, e nem assentamos em roda de escarnecedores, de pessoas que gostam de falar mal uns dos outros, pessoas que gostam de andar com disse-me-disse. Isso também não agrada o Espírito Santo de Deus. Quem tem o Espírito Santo de Deus é diferenciado, pois é o Espírito Santo que molda. Ele tira todas as impurezas, ele tira tudo aquilo que não presta, que não provém de Deus, ele arranca da nossa vida. Glória a Deus. Se é na maneira de andar, a gente tem que ser cristão, não é só aqui dentro da casa de Deus. Porque muitas das vezes, nós para ir no fórum, nós vestimos como caro para aparecer lá diante do juiz. Muitas das vezes, a gente veste de qualquer maneira e vem para a casa do Senhor. Se no fórum a gente tem que ter reverência, como que na casa de Deus nós não vai ter reverência? A gente tem que ter reverência e fazer as coisas com esmero para Deus, porque Ele merece. Todo o tanto que nós fazemos para Deus é pouco. Às vezes nós achamos que nós fazemos muito, nós não fazemos nada. A terra que nós pisamos não é nossa, o ar que nós respiramos não é nosso. Nós olhamos e enxergamos, mas porque Ele nos deu a visão. A saúde que temos foi Ele que deu. Tudo que está na nossa vida foi Ele que deu. Nada é nosso, tudo é de Deus. E às vezes, tem vezes que nós achamos ser melhor que os outros. Nós não somos melhor do que ninguém. Aleluia, e quem Deus. tem que aparecer na igreja é Deus, é o Senhor Jesus. Glória. Tem que aparecer, não nós. Diminuamos nós para que Ele apareça em nós. Nós não vamos, se nós for louvar, nós não louvamos bonito. Nós louvamos porque o Senhor Jesus nos deu o dom para louvar. Porque tem pessoas que têm o dom para louvar, unção para louvar. E tem outros que cantam, mas tem uns que louvam com unção. Tem unção, é diferente. Unção e louvor é diferente. Tem assim os pregadores. Tem gente que tem unção para pregar e tem outros que não tem. Mas por quê? Porque o Espírito Santo de Deus nos chamou todos para ser pregador. Aleluia. Os dons do Espírito Santo é repartido dentro da casa de Deus, como o Espírito Santo de Deus quer repartir. É uns para profetas, uns para pregador, uns para pastor. Pensa num cargo que... Pensa numa pessoa que apanha, é os pastores. É só Jesus na causa para dar graça aos pastores, né? Para mexer com pessoas rebeldes, pessoas mal criadas, né? Pessoas que não querem obedecer à liderança. Às vezes o pastor manda fazer uma coisa, a pessoa quer fazer outra, mas depois paga o preço, né? Está mandando ir para um canto fazer uma coisa, a pessoa vai para o outro, depois faz igual Jonas, né? O Senhor dá um talento para aqueles, mas eles pegam e querem fazer do jeito deles. E quando é do nosso jeito, não dá certo. Tem que ser do jeito do Espírito Santo de Deus e obedecer a liderança. Está na frente do trabalho. O pastor é o anjo da igreja. Todos nós temos que orar pela liderança da igreja, porque o pastor pega uma carga muito pesada, né? Às vezes qualquer um de nós tem um problema, nós queremos chegar no pastor e falar com ele, está passando por isso, por aquilo outro. Mas será que algum de nós manda uma mensagem de bom dia para o pastor e perguntando ele como que ele está? Como você está, pastor? Como que foi seu dia? Às vezes ninguém preocupa, né, de fazer isso.
Aí tem muitos que gostam de chegar com afronta, com coisas, falando com o pastor, né? Às vezes tem dia que o pastor chega na igreja, para quem é espiritual, a pessoa sente. Quando o pastor chega na igreja, que ele pisa no altar, você olha nele, você vê o cansaço. E mesmo assim tem pessoas que ainda querem chegar e descarregar em cima do pastor. Por isso nós temos que ter cuidado com a liderança da igreja. Orar pela liderança, orar pela família da liderança. Porque também quando a esposa vê o esposo passar por uma coisa, a esposa também pega um pouquinho, né, do sofrimento ali e passa. Por isso nós temos que ter cuidado. E orar também, orar em prol dos pastores, dos que estão na frente do trabalho, porque o chamado é árduo. E cada um de nós paga o preço pela chamada. Cada um de nós paga. O Senhor Jesus, quando ele estava aqui na terra, às vezes ele ia pregar, nos meios tinha os fariseus que apontavam Jesus e ficava olhando ele para ver aonde que ele ia errar, para eles achar uma culpa em Jesus, perseguia Jesus. Mas também isso é de todos nós que somos cristãos, ser perseguido, passar por algumas coisas, porque o Senhor Jesus passou, né? Ele passou por afronta, passou por humilhação, ele foi desacreditado. Glória a Deus. Foi desacreditado. Fala, Deus. No meio da parentela dele. Os irmãos dele não criam nele. E eram os irmãos dele, mas não criam em Jesus. Quando Jesus expulsou o demônio, ele falou que Jesus estava expulsando o demônio pelo Beelzebul. O próprio Jesus, ele passou por essas coisas. Agora, nós também não vamos estar isentos de ser desprezados, de pessoas olhar para nós e não dar nada por nós. A gente olha e vê e nota quando a pessoa dá crédito, mas quando a pessoa não dá crédito, você olha e você vê também. Mas não tem problema, porque o Senhor Jesus também passou por essas coisas. O Senhor Jesus também passou. Por isso nós vamos passar. É por isso que ele falou que para mim, porque em mim tenhais paz, porque no mundo tereis aflição. Mas nós vamos ter bom ânimo. O Senhor Jesus vai dar nosso bom ânimo para nós vencer. Aleluia. Para nós vencer. Glória a Deus. Para nós vencer os desprezos, para nós vencer todos os tipos de coisas. O Senhor Jesus vai dar a nós. Né? Glória a Deus. Nós vencermos. Porque se nós, a palavra dele mesmo diz: se estiveres em mim e as minhas palavras estiverem em você, pedireis o que quiseres e vos será feito. Né? Aleluia. A palavra do Senhor nos diz, porque se a palavra do Senhor estiver em nós, se Ele estiver em nós e a palavra dele estiver em nós, o que nós pedir Ele, nós vamos receber. Porque tudo é possível aquele que crê. É preciso a gente ter fé, né? Lá com o dó. Glória a Deus! Aleluia! Nós não somos filhos bastardos, nós temos um pai, né? Nós temos um pai. Antes, tinha vezes que eu ficava triste, eu pensava: nossa, meu pai morreu, eu fiquei sem pai. Depois eu fui pensar: não fiquei sem pai. Eu tenho um pai. Eu não sou filha. Aleluia! Glória a Deus! Todos nós temos um pai. E o Espírito Santo de Deus que roga pelas nossas causas com gemidos inexprimíveis. Ele que nos defende. E quem tentará acusação contra os escolhidos? Aleluia, Deus! Quem nos justifica é Deus. É verdade. Ninguém vai intentar acusação contra nós, porque é Deus que nos justifica, é Ele que nos guarda, nos livra. Senhor, nosso socorro bem presente na hora das nossas angústias. Aleluia, Deus! Por isso não tem negócio que às vezes vem uma tristeza. O vento pode soprar, mas quem está no barco é o Senhor Jesus. Aleluia! Vai balançar, mas não vai afundar, porque quem está no barco é o Senhor Jesus. É na nossa vida. Na nossa vida, todo dia nós matamos um leão. Todo dia nós matamos. Quando nós pensamos que nós matamos um hoje,
É verdade. Porque o Senhor Jesus, Deus, Ele prova quem Ele ama. Ele prova quem Ele ama. Por isso nós entendemos. Ele prova, depois Ele aprova. Ô glória! Não precisa nós temermos e nem temermos. Porque quem está conosco é maior do que o que está no mundo. É o maior, né? Glória a Deus! Aleluia! Não precisa. Então por isso que nós é bem-aventurado também. Porque nós não andamos no segundo conselho dos ímpios. Porque os ímpios é até um pouco da nossa família que não faz a vontade de Deus, é ímpio, né? Aí a gente não pode andar pelos conselhos deles. Porque às vezes eles fazem alguma coisa, a gente não pode seguir aqueles erros, aquelas coisas. Também quando eles vão falar dos É verdade. outros, nós não podemos ir na pilha deles e falar dos outros também. A gente tem que ser apto para ouvir. Eita glória! Tem que ser apto para ouvir e demorar para responder. A gente tem que prestar atenção. Quando a pessoa fala uma coisa, às vezes está falando de alguém, você só ouve. Mas não solta a palavra. Porque às vezes por causa que a pessoa te fez um comentário ali, você vai lá e dá, abre a boca e fala, você entrou na pilha dele. Quando você entra na pilha dele, você está dando, abrindo brecha, dando lugar. Por isso quando uma pessoa falar alguma coisa, nós que somos servos de Deus, nós temos que prestar atenção. O que nós vamos falar? Se deve nós falar. Sabe por quê? Porque se eu falar mal de qualquer um dos meus irmãos aqui, que está aqui dentro da congregação, ou fora que está lá, os meus irmãos em Cristo Jesus, é a família da gente, né? Se a gente fala mal, o que acontece? A gente é homicida, fala mal da pessoa por trás, das costas, é homicida. É verdade. Então, a gente tem que ter muito cuidado com isso. E a pessoa que é mexeriqueira não entra no céu também, não. Que anda com fofoca, com mexerico, tem que tomar cuidado. É por isso que a gente tem que orar. Às vezes até ora pouco, mas vigia muito. Né? Porque não adianta orar muito, vigiar pouco. Então, tem que vigiar mais. Drobar a vigilância. Porque o inimigo, ele anda em derredor, né? Todo o tempo, lançando uma seta, lançando uma coisa, para tentar pegar os escolhidos de Deus. É por isso que a gente tem que ter essa noção e prestar atenção. Alguém vem falar de fulano? Fulano, vamos orar para fulano? Fulano está fazendo isso. Não, vamos orar para fulano? Vamos orar nessa questão de fulano. A gente acha que fulano está fazendo isso, está errado? Então, vamos orar, né? Igual o marido, ele é o sacerdote da casa. Às vezes a esposa está fazendo uma coisa que ele não está gostando, chega na esposa, resolve com a esposa, chega nela lá e conversa com ela, resolve. E consegue, resolve o problema. Porque muitas das vezes a gente esparrama o nome da esposa, ou a esposa esparrama o nome do esposo. Depois quando a pessoa chega num lugar, está parecendo que é um bicho. Porque o nome dele não chegou primeiro, está voltando. Por isso tem que tomar mais cuidado. Aí, glória a Deus. Dentro de casa. É verdade. Procura consertar, né? Porque assim, quando o esposo não está bem com a esposa, às vezes ele não está bem com a esposa, depois ele troca o joelho e vai orar. Será que a oração dele sobe? A oração não sobe. Se nós tivermos com alguma mágoa com nossos irmãos aqui dentro da congregação, nós tivermos com mágoa com algum deles, a oração também nossa não vai subir. E a palavra do É verdade. Senhor diz, se nós tivermos alguma queixa contra os nossos irmãos, para primeiro nós caminhar nele, e se for trazer alguma coisa no altar, primeiro a gente caminha na pessoa e pede a pessoa perdão, se conserta antes, para depois entregar a oferta para Deus. Eita! Se não for assim também, Glória a Deus, é verdade. não vai receber a nossa oferta, não. Por isso, as coisas de Deus não é brincadeira. O mesmo Deus que operava no Antigo Testamento, Ele opera no Novo. Glória a É a Deus! mesma coisa. Glória! É o mesmo. Glória a Deus. E dentro da Bíblia, em lugar nenhum, a gente acha que falando que fofoca. A pessoa fazendo fofoca. Não tem. Por isso que no nosso meio não pode ter. Se tiver, que o Senhor repreenda. Espírito da contenda. O Senhor joga por terra.
e nos dá graça, renova cada um de nós a cada dia na presença dele. Porque não está mais no tempo de nós brincar com as coisas de Deus, não. Ele é o mesmo Deus ontem, hoje e eternamente. Ele não mudou, não. Ele continua sendo o mesmo. Glória a Deus. Por isso nós temos que andar com sinceridade, para fazer as coisas para Ele, com sinceridade, com esmero, com cuidado, para fazer as coisas para Ele. Ele é digno de nós fazer as coisas para Ele, com todo carinho e zelo, né? Ter gosto em fazer as coisas para Deus. Ele é maravilhoso. Glória a Deus. E ser mais gratos, né? Em ser mais gratos do que ficar sem gratidão, ser mais gratos. Glória a Deus. Antes temos, olha para vocês verem, antes temos ouvido o seu prazer na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. É o servo de Deus. Porque às vezes a gente está lá no vazio, está limpando a casa, mas vem um versículo da gente além, a gente vai meditar na palavra do Senhor. Às vezes durante o dia você vai meditar. Ali já passa, às vezes a pessoa está com meio vazio, quando ele pensa no versículo ali, o Espírito Santo de Deus preenche o vazio. Eita, é verdade. Aleluia. Glória a Deus. Deus é maravilhoso. E eu quero contar um testemunho aqui, antes de eu agradecer a oportunidade, que eu não sou de falar muito também. Eu tenho uma menina que mora ali perto de Paropé. Um dia ela veio passear com o Natal. Eu gosto de contar as grandezas de Deus que Ele fez na minha vida. Eu gosto de contar. E eu lembrar para onde que Ele me tirou. Aleluia. Glória a Deus. Ela veio passear. Aí estava no carro, estava ela, o meu genro, o meu neto, a sogra dela. Você conhece perto? Aí estava eles no carro. Aí o Fábio chegou, o meu neto mais velho, ele chegou e falou comigo assim, eu estava de joelho. E a campanha de hoje, né? É mãe de joelho e filho de pé, não é? Aí eu estava de joelho orando. Aí ele entrou correndo dentro de casa e falou assim, o carro de mãe deu perda total. Aí eu levantei de uma vez. Falei, como que é? O carro de mãe deu perda total. Aí aconteceu um acidente, o carro capotou não sei quantas vezes, o carro arrancou o pneu, o carro amassou aquela parte de cima assim para baixo, arrancou o pneu, quebrou o para-brisa lá, que a minha menina mais velha ficava sentada, arrancando os pedacinhos do vidro, jogando no chão, e não aconteceu nada com eles, capotou não sei quantas vezes. Aí ficaram tirando os cacos de vidro da cabeça e jogando no chão. E meu genro chorando, porque eu acho que ele assustou, ele estava chorando, tipo assim, que ele ia voltar, mas chorou, tomou choque. Aí estava chorando. Aí eu fiquei olhando. Aí passaram um pouquinho, o reboque chegou com o carro e colocou na porta. Eu olhava para o carro, no meio da rua e estava glória a Deus. Eu falava assim, às vezes eu dou glória a Deus aqui, o povo vai achar que eu estou doido, né? Mas não é. Eu estava glorificando a Deus. Aleluia! Eles perderam o carro, mas eles não perderam a vida. Glória a Deus! Né? Aí eu falei, não, mas vocês não ficam tristes, porque Deus tem coisa melhor. E Deus tem coisa melhor para a gente. Aleluia! Né? Deus tem. Ele é dono do ouro e da prata. Aleluia. Aí eu olhava e olhava eles, e ela tirando os caquinhos de vidro da cabeça e jogando lá. E eu olhava minha filha, eu olhava o meu neto, o genro, a sogra dela, ninguém machucou. O meu neto estava junto, só levou um ranhão assim, mas nem sangue saiu no ranhão. Então, aleluia, né? A mãe de joelho e os filhos de pé, né? É o título da campanha de hoje, é a mãe de joelho e os filhos de pé. E é bem assim que acontece em nossa vida. É a esposa de joelho e o esposo de, a esposa de joelho e o esposo de pé. O esposo de joelho e a esposa de pé, e assim vai, né? É assim. Glória a Deus. Uns pelos outros e Deus cuidando de todos nós. Aleluia. Pai bondoso e maravilhoso, né? E eu agradeço a minha rica oportunidade em nome do Senhor Jesus.